Suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. A lição de hoje será a partir do versículo 11. Esse é o trecho de Eclesiastes em que os críticos mais batem sobre o livro pela suposta falta de coesão. Sobre pela leitura que parece que não há uma lógica, assim, uma coerência no escrito de Eclesiastes. Mas de fato não há uma coesão, uma lógica na argumentação de tudo isso que ele escreve aqui. Isso porque vocês vão perceber que ele escreve de uma maneira muito proverbial. Você já leu o provérbio, você vai ver que nem sempre há uma lógica, assim como a gente gostaria de argumentação, no capítulo, por exemplo, que você está lendo. Mas, por outro lado, isso não quer dizer que não há uma lógica de assunto, como há de fato aqui. E Salomão agora vai aproveitar. Lembra que eu disse que nós estamos caminhando para o final? Ele falou a última vez sobre a morte no estudo passado. Agora ele fará observações, reflexões a respeito da sabedoria, e grandes reflexões a respeito da sabedoria, para depois, no fim de semana que vem, falar a respeito de grandes reflexões sobre a insensatez, para daí concluir o seu livro. Aí ele chega no final mesmo do seu livro. Então eu vou ser aqueles pregadores que fazem o que ele não deveria fazer, falar que está indo para o fim, mas ainda tem 4 mensagens. Quando tem gente que fica falando assim, hora para terminar, daqui meia hora para terminar, daqui meia hora para terminar, você sabe que não vai terminar tão cedo assim, tá? Então eu estou falando que está caminhando para o fim, mas não quer dizer que é a última mensagem, ainda tem 4, mas dá para perceber pela tônica do livro que Salomão está pensando já em finalizar o seu escrito. A gente percebe isso nessa leitura. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol esse exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes, um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre todos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Nós lemos até o capítulo 10 e o versículo 4. Salomão está pensando aqui sobre a sabedoria. Claro que no final ele já introduz um pouco da insensatez, que é o que ele vai descrever mesmo no capítulo 10, a partir do versículo 5 até o final, que nós veremos no culto de semana que vem. Nós poderíamos dividir esse parágrafo em 3 grandes observações que
que Salomão vai fazer a respeito da sabedoria. Primeiramente, ele vai mostrar a gente poderia dizer, a fraqueza da sabedoria, porque ela também é fruto ou também sofre com o tempo e o acaso, como essas coisas que podem acontecer na vida. Isso nós estamos falando do versículo 11 e o versículo 12. Depois também Salomão vai dizer que a sabedoria pode ser desprezada, ele usa um exemplo para isso. Para depois falar sobre algumas coisas que não faz sentido, ou os perigos que a sabedoria pode sofrer, que nós vamos ver no final. Então o versículo 11, o versículo 12, quando ele está falando que a sabedoria também sofre com o tempo e com o acaso, ou seja, mesmo que uma pessoa seja sábia, isso não garante muita coisa, porque ela ainda está debaixo disso que é o tempo e o acaso, daquilo que acontece, das adversidades da vida. Por isso que Salomão diz que ele percebe debaixo do sol, que os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. A gente poderia, no nosso tempo aqui, afirmar que os melhores nem sempre governam. Aqueles que deveriam governar, governam uma nação. A gente poderia dizer que nem sempre o melhor time chega numa final de Copa do Mundo. Tá aí essa Copa do Mundo para provar pra gente que um pouquinho de sorte na segundo colocado ali, um golzinho pode fazer muita diferença para um time como a Croácia chegar numa final de Copa do Mundo. A gente pode dizer que nem sempre aquele atleta mais saudável garante uma vida longa. Lembro do ex-reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, que faleceu repentinamente no ano que a gente trabalhava lá, e acordava todo dia, de madrugada ainda, para pedalar 60 quilômetros, vigor físico esplêndido. E aí, numa dessas noites, ele não acordou. Teve um infarto fulminante. Então você pensa que nem sempre as coisas fazem sentido, não são lógicos assim como a gente gostaria de ser. Aí eu fiquei pensando nessas frases que ele colocou. A primeira coisa que me veio à cabeça na primeira frase é: os velozes nem sempre vencem a corrida. Foi aquela famosa fábula de Esopo, aquele escravo grego do século VI a.C., Esopo, que foi quem inventou várias dessas fábulas que nós conhecemos hoje. E uma delas, talvez a mais famosa que ele escreveu, é da lebre e da tartaruga. Vocês lembram daquela anedota, né? Daquela fábula? A lebre está lá correndo, e ela chega a abrir tanto em relação à tartaruga que ela fala: quer saber? Posso dar uma descansadinha, né? Posso tirar um pouco o pé e dar uma dormidinha aqui, até que a tartaruga vai lá e ultrapassa. É mais ou menos isso que Salomão está falando, né? Ele está olhando e fala assim: nem sempre aquele que é mais veloz vai vencer uma corrida. Às vezes acontecem outras coisas, por culpa da própria pessoa, como nesse caso da lebre, a lição que Esopo queria passar, mas talvez por causa das adversidades da vida. Nem sempre os fortes triunfam na guerra. Dá uma lida depois no livro de Josué. O povo de Israel está saindo do cativeiro ali, cativeiro egípcio, e agora conquistando a terra de Canaã. E vê que a lógica ali não é força. É muito interessante ver, eles ganham todas as batalhas e só perdem uma, porque tinha pecado na anterior. E as vitórias deles não faz sentido nenhum. Nem Josué, nem Juízes. Não faz sentido aquelas vitórias. Você pegar o melhor comandante de guerra e falar que ele tem que rodear uma cidade 7 dias, e no 7º dia dar 7 voltas na cidade, ele vai dar risada de quem falou isso para ele. Mas foi isso que Deus falou para Josué ter a primeira vitória em cima de Jericó. E aí depois Josué olha e fala: bom, Jericó, enorme, a gente conquistou, e agora tem uma cidadezinha ali pequenininha, chamada Ai, a gente vai vencer essa cidade facinho, não precisa nem enviar todo mundo. Mas daí eles perdem por causa do pecado. Não é questão de força, não é questão de quantidade. Aí Gideão, lá no livro de Juízes, vai agora batalhar com um exército enorme, Deus vai reduzindo, vai falando: não, já tem muita gente, tem muita gente covarde aí, tem muita gente que não está preparada. Ele vai fazendo uma peneira, sobra 300 pessoas. Imagina você com o exército, sei lá quantos mil agora, acho que 32 mil, se não me engano, no número inicial, agora tem 300 na batalha. E eles vão lá e vencem aquela batalha. Então, Salomão está olhando para essas coisas que acontecem e fala: batalha depende de força. Existem outros fatores que acontecem também. Os sábios nem sempre têm comida e os prudentes nem sempre são ricos. Dá uma olhada em Gênesis 41. Curiosamente, essas duas palavras vão aparecer descrevendo a mesma pessoa. Gênesis 41 e 33.
José está na frente do faraó, acabou de interpretar o sonho de faraó. E aí José fala assim para ele, no versículo 33, procure agora, faraó, um homem criterioso e sábio. São exatamente as duas palavras usadas ali em Eclesiastes. Procura alguém que é muito criterioso, alguém sábio, alguém prudente e sábio, para que possa, dar conta de governar tudo esse plano que eu fiz aí para você. Coloca no comando da terra do Egito. Aí no versículo 39, disse pois o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Aí imagine o faraó chegando e falando assim, se você é um cara tão bom, tão sábio, tão criterioso, eu vou ter que pagar um bom salário para você e um bom pagamento para tirar de onde você está trabalhando, porque um cara como você deve estar trabalhando numa grande empresa aqui no Egito, administrando alguma coisa. Aí José chega e fala, não, faraó, você esqueceu que eu estava na prisão ali? Como assim? O cara mais sábio, mais criterioso que existia ali, estava na prisão? Eu fiquei 2 anos ali na prisão, umas coisinhas que aconteceu ali, mas... Você olha a lógica, nem sempre o cara mais sábio, o cara mais prudente, mais criterioso, vai estar nas melhores posições. Eu lembro quando o Vinícius, ano passado, ano retrasado, ou não sei, ano passado, a igreja vai começando a ficar, com alguns anos a gente vai perdendo. Mas eu lembro que ele deu a série de José aqui pra gente. E uma das coisas que eu guardei quando ele ministrou aqui, é que é muito fácil pra gente olhar para essa história, depois de escrita, e falar, eu faria igual José, Porque a gente sabe onde isso levou ele. Agora imagine ele, depois de 2 anos na cadeia, não sabendo que ele ia virar o imperador do Egito. Não sabendo disso, Então imagine se a gente está lendo a história pela primeira vez e você fala assim, que injustiça. O cara sábio desse, o cara criterioso, o cara que está buscando, está lá, preso. Imagina que você não sabe o final da história. Os instruídos nem sempre têm prestígio. E aí a gente tem que lembrar de Daniel e seus amigos, porque o texto lá fala que não existia ninguém mais sábio e inteligente como Daniel e os seus 3 amigos. Tanto é que o rei faz questão, Nabucodonosor, de levar eles para Babilônia e fala, vocês vão me ajudar aqui na administração. Mas aí a gente olha e tem alguns momentos que eles são jogados numa fornalha ardente, alguns momentos que eles são jogados na cova dos leões, tem alguns momentos ali de percalço. Você fala, os caras mais inteligentes não quer dizer que eles estão se dando bem na vida. Não necessariamente, às vezes acontecem algumas coisas com ele. Isso porque, aí Salomão vai dizer pra gente, o tempo e o acaso afetam a todos. Então Salomão está dizendo, nós devemos ser sábios, como ele vai mostrar no final. A sabedoria é algo que você deve buscar, mas lembre-se disso. Isso não garante nada. O tempo e o acaso pode afetar todo mundo. O que quer dizer com tempo e acaso? Olha o versículo 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Isso quer dizer agora com tempo e acaso. Ele vai explicar isso. Não é qualquer tempo, não é qualquer acaso. É o que você tem em mente, Salomão? Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, olha aí, Williams, tá vendo? Pensa bem, a próxima vez que você for tirar um peixinho no meio do... Não, brincadeira. Eu gosto também, estou fazendo aquilo. Dá lá para isso mesmo. E os pássaros são pegos numa armadilha. Mas é interessante essa ilustração, porque tanto os peixes quanto os pássaros, quando são pegos por uma rede ou por uma armadilha, eles vão buscando uma coisa boa. Ninguém põe numa isca lá para pescar um negocinho que o peixe não vai gostar. Não vai pôr uma... A gente era minhoca, agora está tudo sofisticado o negócio, põe umas coisas lá mais chiques assim, Mas imagina, tipo uma minhoquinha ali, porque o peixe gosta da minhoquinha. Ele vai achando que o negócio é bom. Aí quando ele morde, coitado, tem um anzol atravessado assim na boca dele. O passarinho vai atrás da comida lá na gaiola, naquelas armadilhas, Não que quando criança fazia isso, Mas sabe, a gente viu muitas coisas dessas, Vai lá o passarinho na armadilha com a comidinha, quando ele mal percebe, já era. E tá lá, é interessante essa comparação, porque é exatamente isso que acontece com a gente. A gente está assim, não, é isso. É isso que eu tenho que fazer, essa é a sabedoria, é assim que eu tenho que agir. Você está indo atrás de uma coisa, mas não quer dizer que isso é garantia. Às vezes você está indo atrás de coisas boas e quando você percebe, pode nem ser culpa sua. A questão é que todo mundo está debaixo desse tempo e do acaso, dessas coisas que acontecem. Também os homens são enredados, a ideia de cair numa armadilha mesmo. Agora, cair na armadilha por quê? Pelos tempos de desgraças que caem inesperadamente sobre eles. Vão vir tempos de desgraça, não tem como.
vão vir tempos de calamidades. Tá? Se você não está num tempo desse, agradeça a Deus por isso. Mas por outro lado, se prepare, porque logo, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa calamitosa vai acontecer com você. Porque isso faz parte, ninguém está isento do tempo e do acaso. Por outro lado, olha o que diz o Salmo 37. Versículo 18 e 19. Salmo 37, versículo 18 e 19 diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Parece que diante dessas adversidades que vamos acometer mais cedo ou mais tarde, a gente tem que fazer duas coisas. Se você está nessa situação, lembre-se que isso faz parte da soberania de Deus. Deus que escreveu a história desse jeito. Eu acho que não existe uma pessoa que já existiu em todo esse mundo, ou que já existiu ou que existe, de que pode falar que nasceu e morreu sem nenhum problema, nunca passou por um probleminha na vida, nunca passou por um momento de dificuldade. Se você gosta de filmes assim, não existe ninguém igual o Bruce Willis, naquele Corpo Fechado, que nunca pegou um gripe, nunca quebrou nada, nunca passou por nada na vida, até que ele percebe e fala: alguma coisa está estranha comigo, porque não é possível, é o anormal, é o cara que não é o normal. O normal é passar por essas coisas. Então, se a gente está numa situação dessa, a gente tem que entender que isso acontece. Deus sabe o que faz, Deus escreveu a história assim. E claro, isso é consequência, não às vezes diretamente do nosso pecado, mas pelo menos do pecado que está aí na humanidade, do qual nós somos também culpados. Uma vez perguntaram para um teólogo, não vou lembrar o nome de cabeça agora, mas perguntaram se achavam justo Deus mandar tsunamis como manda e matar gente inocente do jeito que mata. E aí ele disse que só viu uma vez isso acontecer na história, um inocente morreu. Só uma vez um inocente morreu. Porque você fala que as pessoas são inocentes, você não conhece o que a Bíblia fala sobre as pessoas. Então essas coisas acontecem como fruto do pecado original que habita em nós. O mundo está assim por causa do nosso pecado. Agora, se você ainda não está nessa situação, se prepare para momentos como esse. Para quando chegar o momento de adversidade, a sua fé não seja abalada nesses momentos de dificuldade. Então se prepare, porque eles vão chegar. Busque a sabedoria, mas se prepare para esses momentos de dificuldade que a gente vai passar. Então a sabedoria nem sempre é estável, pelo contrário, ela é instável por causa destes acasos, desses tempos de adversidade que vira e mexe vem sobre a nossa vida. Versículo 13 até o versículo 16, agora Salomão vai dizer que a sabedoria às vezes é ingrata, porque ela não é recompensada. Ele vê debaixo do sol um exemplo que impressionou muito ele. Há uma possibilidade de tradução aqui pelo verbo no hebraico, que de fato dá essas duas possibilidades, mas as duas casam muito bem. Mas ele diz: havia uma pequena cidade de poucos habitantes, e um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Perceba primeiramente que ele quer estabelecer um contraste aqui muito grande. Ele quer colocar na nossa mente o que ele viu, ou seja, uma cidade pequenininha, uma pequena cidade e poucos habitantes. Imagina um vilarejinho. Imagine sertãozinho. Não, sertãozinho não, mais de 100 mil. Não, vamos pensar, só por Conquista. Bom fim. Pense em Brodowski. Tem um amigo meu que está pastoreando, ele assiste de vez em quando, em Junqueirópolis. Aí eu brinco com ele e falo assim: você está em Pequenópolis, né? São 5 mil habitantes que tem lá. Eu penso um vilarejinho, assim, sabe? Uma cidade pequenininha. Por outro lado, o contraste que ele quer mostrar, aí veio para ela um rei que é poderoso, diante daquela cidadezinha, e com muitos dispositivos de guerra, muitas armas de guerra. Imagina uma nação invadindo Junqueirópolis, Pequenópolis. Imagina uma nação invadindo. Das duas, uma, né? Ou ele vai conquistar mesmo em uma guerra que vai durar em meia hora, ou os caras vão se entregar e, aqui,
gigante, nem tem como lutar. Né? Mas por outro lado, nesta cidade, morava um pobre, mas não sabe. Um pobre que era sábio. E aí o versículo 15 pode ser traduzido de duas maneiras. A primeira é essa jeito que está escrito aqui na NVI: ora, naquela cidade havia um homem pobre e sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. É o jeito que a RA também traduz. Mas esse verbo salvou a cidade poderia também ser traduzido como que ele poderia salvar a cidade, e não o ouviram. De qualquer maneira, o que Salomão quer dizer, casa com as duas possíveis traduções, a ideia é de que esta pessoa ou salvou ou poderia salvar aquela cidade, mas ele era pobre. E aí, por causa da sua pobreza, ele foi depois esquecido. Então, imaginem um cara salva Junqueirópolis lá de ser atacada por um desses impérios do Oriente Médio e de alguma maneira, e daqui a um ano ninguém mais lembra dele, ninguém sabe quem ele é, ninguém está nem aí para ele. É mais ou menos essa a ideia. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. Isso não quer dizer que o problema aqui, de fato, é o cara que é sábio, mas é pobre, como se ele fosse sábio e rico fosse melhor. A questão é que Salomão está pegando um acontecimento para ilustrar o que ele quer dizer. A grande tônica aqui é que a sabedoria nem sempre é correta e justa, e às vezes cai no esquecimento. E aí ele pega um exemplo para dizer que por causa do cara que era pobre, ele não foi ouvido. Mas você pode pensar em um monte de outros motivos. Tem muita gente que deveria ser ouvida, né? Que deveria de fato a gente prestar atenção, mas as pessoas não prestam atenção por qualquer outro motivo. Por exemplo, a gente estava conversando ontem, o Barão, ontem, né? Ontem. Difícil, né? E o governo colocou um negócio para a gente chamado MEC. E o MEC define quem tem ou não tem formação. E aí, acreditem ou não, o cara mais inteligente que eu já conheci na vida, mais sabe que é o Carlos Oswaldo, que muitos conhecem aqui, pro MEC, pro governo, era alguém que só tinha ensino médio. Assim, ou ele não era ninguém. Tá? Se ele fosse num programa de debate, alguma coisa, um conselheiro de alguém, você fala, qual é a sua formação? Não tem. Pro governo, não tem nenhuma formação, não tem nada. Então você não é ninguém aqui. Manda aquele cara que tem 5 faculdades, mesmo que todo seja feito pela pior faculdade do mundo, e não está nem aí, não aprendeu nada direito, mas ele tem 5 diplomas de faculdade e tudo mais. Tem pessoas que a gente deveria ouvir que a gente não ouve, tem pessoas que a gente não deveria ouvir que a gente ouve. É só você pegar os programas de televisão ali, e a maioria daqueles que estão ali não deveria estar ali. A grande maioria era para sair de lá e colocar outras pessoas no lugar. Mas quem está lá é porque o povo gosta de ouvir aquelas coisas. Não é a voz da sabedoria, é a voz que massageia o ego e agrada as pessoas. Existia um imperador no 5º século antes de Cristo. Deixa eu pegar o nome dele aqui para falar o nome certinho para vocês, para não confundir. Tá? O nome dele era Temístocles. Conta a história que Temístocles, esse nome grego, né? Temístocles, isso aí. Era um sábio, um comandante, um general lá do Império Grego, e ele batalhou e livrou o Império Persa que estava vindo, né? Livrou o Império Grego do Império Persa, então governado por Xerxes I, famosão lá, e livrou eles e tudo mais de uma batalha que estava quase perdida. Passou um ano, ninguém lembrava mais desse cara, e pior ainda, colocaram ele no ostracismo, que era uma forma de punição lá do Império Grego, tá? Para quem era acusado de algumas coisas lá, em que ele ficava 10 anos fora, sem poder entrar no Império Grego. E, por ironia da história, ele achou refúgio no Império Persa, que ele tinha conquistado, porque eles queriam usar da sabedoria dele, que venceu a batalha, para agora ser favorável a eles. Eles não eram bobos, né? Até por isso, depois que eles conseguiram conquistar tudo aquilo que eles conseguiram. Tá? Então, mas perceba que alguém que é sábio, logo cai no esquecimento. E ninguém mais lembra de um camarada como esse. Então é isso que Salomão está querendo dizer aqui. Primeiro,
O primeiro é que a sabedoria está debaixo do acaso e do tempo, dos tempos de adversidade. E nem sempre ela é estável, pelo contrário, ela é instável. Não garante nada, porque as adversidades vão chegar. Sabedoria também é ingrata. Talvez você dê um ótimo conselho para uma pessoa, aquele conselho bíblico, aquele conselho que você está. É isso que a pessoa precisa ouvir. Mas não é isso que ela quer ouvir. E muitas vezes ela vai falar assim: esse cara malo, fica falando essas coisas para mim, né? Fica falando isso daí, eu já se vivo. Eu prefiro ouvir blogueiro, tal, agora é a moda, né? Eu prefiro ouvir não sei quem, não sei o que lá. Eu prefiro ouvir minha vizinha, não sei o que, não sei o que lá. Eu prefiro ouvir Ana Maria Braga, fala umas coisinhas mais gostosas de ouvir, né? E tudo mais. E muitas vezes a sabedoria é desprezada. Fica tranquilo, né? Não tem problema seguir blogueira, não. Eu sei que todo mundo come assim, né? Só peneira o que ela fala de acordo com a Bíblia, por favor, né? A gente tem que fazer isso com tudo que a gente vê. Tem gente que não foi boa. Claro, blogueira é pecado, né? Só tem que peneirar bem. Se não tivesse os valores mais cristãos ali, né? Tudo bem, isso daí não é. Depois ele vai mostrar vários e vários, agora, os perigos que a sabedoria corre. Então cada provérbio desse assim vai ser um perigo da sabedoria. Versículo 17: as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre todos. Literalmente aqui o texto está dizendo que essas palavras e a expressão que é traduzida é as palavras ditas em silêncio. É até estranho, né? Mas é assim, é o sussurro dos sábios deveria ser ouvido mais do que o grito dos tolos. E aqui a gente pode lembrar dos sofistas lá na Grécia, aqueles que Platão tanto rejeitava e tanto lutava contra, que só tinham uma boa oratória, uma eloquência, mas não tinham ensino nenhum. Mas por causa da oratória e da eloquência e daquele jeitão de falar, todo mundo achava que ele era os caras. Gente, esse poço de sabedoria. E Platão olhava para esse pessoal e falava assim: eles só falam bem, são sofistas, é só oratória. Então, cuidado. Nem sempre um bom discurso, bem dito, daquela maneira correta, quer dizer que tem aí sabedoria. Às vezes tem aquele rapaz que não fala tão bem e é desprezado por causa disso. Mas se ele é um sábio, ele deveria ser mais ouvido, mesmo com o seu sussurro, do que aquele que simplesmente só vai pela sua oratória e só isso que ele tem. Versículo 18: a sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Ou seja, a sabedoria também pode ser corrompida por causa do pecado. Uma pessoa pode ser sábia, mas o pecado corromper isso. Pode deixar, por exemplo, a consciência cauterizada diante de uma situação que ele não está agindo adequadamente, correto? E aí ele poderia ser um cara sábio. Ele era um homem sábio, mas o pecado pode corromper e destruir isso que a sabedoria construiu. Capítulo 10, versículo 1: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Agora ele está dizendo, você pode ser um poço de sabedoria, você pode ter uma vida íntegra, mas basta um pouquinho de insensatez e cai por terra abaixo toda a sua sabedoria, toda a sua vida de integridade. É só a gente pensar aqui na nossa igreja. Daqui da igreja que der um mau testemunho lá fora e falar que é da igreja bíblica dos irmãos, basta para as pessoas ouvirem isso e colocar todo mundo no mesmo pacote, e eu, como líder de vocês e todos os outros, falam assim: então todo mundo daquela igreja é assim. Um pouquinho de insensatez acabou, mancha toda a sabedoria, toda a honra, porque pesa mais, né? Um deslize que você der na sua vida, talvez manche toda a sua vida. Você vai levar isso para o resto da vida, mesmo que você faça tantas coisas depois corretas e certas, mas as pessoas gostam de lembrar daquela falhinha sua que você teve. As pessoas são assim, infelizmente. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. E aqui, em mais um provérbio, Salomão está dizendo agora que a tolice, a insensatez é fruto do coração, assim como a sabedoria é fruto do coração.
Curiosamente, e sem nenhuma aplicação política, por favor, literalmente também o texto diz: o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda, sem nenhuma conotação política, porque a gente percebeu pelo Brasil que a direita nem é tão direita assim, nem é tão direita como a gente imaginava, e começa a se aproximar por outro lado também. Mas por que isso? Porque tinha na cultura judaica que as coisas boas sempre, né, a mão direita do Senhor, o lado direito era sempre bom. E eu que sou canhoto, né, estou perdido, ou pelo menos era canhoto, porque fui obrigado a ser destro. Bem, enfim, nessas escolas aí que a gente não entende o que fazem, né? Achavam que ser canhoto era... E eu nem sou tão velho assim, né? Mas falando que ser canhoto era errado, então me obrigaram a escrever com essa que dava reguada lá, e aí você acaba virando destro, né? E aí, na verdade, você fica de destro, você fica assim, um cara esquisito, que ninguém sabe o que você é, né? Escreve, é esquisitão, mas eu nasci canhoto, então para o judeu eu não era tão bom assim, né? Eles associavam essa ideia do direito com o esquerdo com outras coisas boas. Lembra lá de Mateus 25? Jesus está contando lá aquela história da retribuição final, do julgamento final, e ele fala, lá no fim dos tempos, o pai vai colocar do lado direito as ovelhas, do lado esquerdo os bodes. E ele vai dizer para as ovelhas que estão do lado direito, lá Mateus 25, né? Venham para o reino do Pai. E eles vão dizer para os bodes que estão do lado esquerdo, né? Então tinha essa associação. Como na nossa cultura não tem tanto essa associação como tinha naquela época, então os autores preferiram traduzir se o coração do sábio se inclina para o bem e o coração do tolo para o mal, porque esquerda e direita a gente não ia entender como o judeu entende. E aí olha que interessante o versículo 3. Mesmo quando anda pelo caminho. Como simplesmente só está assim pelo caminho, a gente pressupõe que é tentar andar pelo caminho correto. Quando eles tentam alinhar a vida dele, dar um jeito na vida dele, como tolice, insensatez e sabedoria não é simplesmente uma questão de prática, mas é uma questão de coração, mesmo que o insensato fale assim, quer saber, eu vou começar a fazer umas coisinhas certas, para me passar por sábio, mas não tem uma mudança interna do coração, Salomão está dizendo que o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Ele tenta, mas ele não consegue, porque quem é sábio tem que ser sábio primeiro, dentro, integridade, para depois ser sábio com as suas atitudes e mostrar uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. E por fim, versículo 4, e aí caminhando para o final também. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Mais uma vez, a gente pressupõe pela construção do provérbio aqui, que é uma ira injusta. É alguém que está tomando do seu poder como autoridade de maneira injusta contra uma pessoa, um autoritarismo. E não só pela construção, mas vocês vão ver que a tolice, estudada por ele na semana passada, vai demonstrar isso, de inclusive uma autoridade que usa de maneira errada o seu poder. Aí ele vai descrever isso, então dá para entender que ele está dizendo isso. Se uma autoridade mostrar uma ira contra você, e você perceber que não merece isso, fique no seu posto. A palavra usada é assim, fica ereto. Não toma atitudes precipitadas. Porque a tranquilidade, o bom senso ou a sabedoria evita grandes erros. E com isso Salomão está fazendo uma espécie de uma conclusão a respeito da sabedoria. Porque ele está dizendo assim, quando um rei vier fazer isso com você, como uma autoridade fizer uma injustiça, é esse tempo adverso que vai vir. É aquela injustiça que acontece. São aqueles momentos que você não espera, mas diante disso, fique sábio. É mais ou menos essa a ideia. Mantenha a sua sabedoria, porque você vai evitar grandes erros. Salomão está dizendo aqui para a gente o que eu disse para vocês na primeira mensagem. Se alguns vão lembrar, se não está gravado também no YouTube. Mas a primeira mensagem do ano que eu dei para vocês no começo desse ano. E eu disse que são nos momentos de improviso
que exige da gente coisas que a gente não preparou, que acontecem na nossa vida, são nesses momentos que você consegue medir se de fato você está nos caminhos de Deus ou não. E quando você consegue preparar as coisas, é fácil. Você consegue enganar todo mundo. Você mede as palavras que você vai falar, você escolhe o jeito, você consegue fazer isso. Agora, quando você é cobrado naquele improviso, aí sim a gente vê se a gente está andando na sabedoria e na insensatez. E é isso que Salomão está concluindo. Ele está dizendo, mesmo diante desse absurdo que é a sabedoria, entre aspas, das adversidades, de que nem sempre faz sentido, de que nem sempre é honrado, que às vezes é esquecido, mesmo assim, quando surgiu uma coisa, mostre que você é sábio. Mantenha a sua postura, mantenha o seu posto, porque a tranquilidade vai evitar grandes erros. Que Deus nos abençoe a mostrar e nos ajude, a mostrar diante dessas situações adversas sabedoria. Mantenha o nosso posto, agradando a Ele, mesmo quando as coisas não estão certas para a gente. Amém?